Boa noite, gente. Bom, cá estamos nós de novo aqui. Hoje, Luciana Holtz, eu estou com a Rê Liberato, com a Regina Liberato. A gente está aqui no nosso terceiro dia dessa semana tão especial que a gente preparou para vocês, que é a semana Conversas que Inspiram e que Cuidam, que foi planejadíssima, né? Assim, para mim foi muito orgulho aqui com a minha equipe, as pessoas que estão compondo essa semana. A gente já teve o prazer de conversar com a Natália Cuminali, que falou com a gente sobre, né, esse desafio aí de combater fake news em épocas de corona. A gente falou ontem com o Paulo sobre propósito e hoje eu estou aqui com a Rê, né, que além de ser uma profissional incrível, que eu sou super fã, minha amiga de coração, né, Rê, minha irmãzinha. É, Então, eu acabei de combinar com ela, gente, assim, o tema escolhido acho que é o seu tema da sua vida, né, Rê? é, Mas eu percebo, assim, que é um bem predileto seu. é. Mas a gente vai conversar, gente, então, um pouquinho, né, sobre espiritualidade, né? Acho que um tema tão necessário, que a gente olhe com atenção, né, com muito carinho mesmo para isso, nesse momento tão complexo, desafiador, né, que mexe com a gente em todos os sentidos, né, em rotina, é, aspectos mentais, emocionais, físicos, financeiros, né, Rê? Então a gente ficou pensando um pouquinho aqui o quanto seria importante falar de espiritualidade. Rê, boa noite. Boa noite, gente. Bom, é um prazer enorme, né? Uma honra, sempre uma honra falar pelo Oco, e é um prazer enorme dividir essa telinha com a minha irmãzinha e falar sobre espiritualidade que a Lu acertou. É o meu tema de pesquisa há muito tempo e, além de ser um tema de pesquisa, é uma das questões que me faz uma das questões, das várias questões que me fazem refletir muito ultimamente, né? Então, ultimamente, nos últimos 15 anos, né? Então, eu tenho muito prazer de vir conversar a respeito disso, a respeito de espiritualidade, né? Achei que a gente demorou um pouco para chegar nesse cantinho, não o onco, né? As pessoas em geral. Acho que a gente levou um susto. Essa é uma demanda bem propícia para a gente pensar em questões, em aspectos espirituais, mas o começo dessa história do coronavírus, as pessoas não se lembraram imediatamente dos aspectos espirituais. Aspectos espirituais é diferente de religião, né? Então, assim, as primeiras pessoas que pensaram nos aspectos espirituais são as pessoas que já têm como prática a dinâmica religiosa, né? Mas já tinham como dinâmica na vida normal. E agora, ainda até comentei a semana passada, nossa, as pessoas começaram a identificar a relação da espiritualidade com a questão atual, porque começaram a chamar para falar, para escrever, para fazer pequenas entradas, e despertou o interesse, né? Eu fiquei muito feliz. Né? Rê, eu acho que vamos falar do básico, né? Mas acho que ainda tem uma confusão, né? Quando a gente começa a falar de espiritualidade, tô falando de religião, né? Tô falando de fé. Do que eu tô falando, afinal, né? É impossível não ter confusão, porque até bem pouco tempo, até alguns anos atrás, 5 anos atrás no máximo, tudo que a gente se referia em termos de espiritualidade passava pela vertente religiosa. Até a pesquisa clínica, né? Se a gente fosse falar sobre espiritualidade relacionada à pesquisa, a gente tinha que passar por questões relacionadas à religião. Então, era natural que isso se confundisse. E
na verdade, quem me conhece já sabe disso, porque eu vivo contando essa história, foi o que me chamou mais atenção. Uma vez, numa certa hora, num certo dia, eu estava atendendo num hospital e acabei falando com uma pessoa, encontrando uma pessoa que era uma pessoa que não tinha uma definição religiosa e estava em processo de morte, estava em cuidados paliativos, estava em processo de morte, e tinha acabado de receber uma visita de um voluntário. O hospital tinha voluntários com vertente religiosa, então a pessoa passou por lá e quis convencê-lo a acreditar em Deus, e ele era ateu, né? Então, era uma pessoa que não acreditava em Deus, estava morrendo, e quem foi conversar com ele para dar um suporte, para dar um amparo, queria convencê-lo naquela hora que ele precisava, de todo jeito, acreditar em Deus para morrer bem. Então, essa pessoa já estava em sofrimento. Na hora que recebeu essa visita, ficou muito mais em sofrimento, porque vamos combinar que quando a gente está sofrendo, a gente não precisa de nenhuma outra mãozinha adicional para fazer com que o sofrimento da gente fique maior do que ele já é, né? O processo de morrer já é um processo complexo, bastante complexo para a pessoa que está enfrentando. Imagina se ela tiver que mudar o rumo e passar a acreditar em coisas que ela mesma não acredita. Então, essa pessoa me chamou a atenção para outras pessoas, para eu ouvir, para eu treinar uma escuta qualificada para outras pessoas que, dentro da fala delas, para que eu cuidasse, não tinham uma fala voltada para a religião. E isso foi me chamando a atenção para outros aspectos relacionados à espiritualidade, que tinham a mesma função, que eram funções relacionadas a dar sentido e propósito a questões relacionadas à vida. Então, as várias definições sobre espiritualidade estão ligadas à busca pessoal para dar sentido e propósito a questões existenciais. E que isso possa estar ligado a três grandes chaves, talvez, né? Que são transcendência, sagrado e uma conexão com algo ou alguém superior a nós. Só isso, né? Não precisa ter nome, cada um dá um nome. Tem gente que chama de vida, né? E isso é superior a ele, para mim basta que a pessoa possa legitimar, né? Então, isso, eu fiquei feliz de descobrir isso, porque isso podia atender a muito mais pessoas, a gente tinha a possibilidade de cuidar melhor de muito mais pessoas, né? Transcendência. Sagrado, em conexão com um ser superior. Ser é algo ou alguém. Me explica, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, assim, o que seria a transcendência, por exemplo? Eu gosto dos três, eu vou tentar explicar os três da maneira mais abrangente possível. A transcendência, quando eu vou explicar, eu gosto de entender ela quando a gente faz uma analogia com superação. Quando vou pegar a atual situação, nós recebemos uma situação de crise. Uhum. Quando a gente recebe uma situação de crise, chamar isso de crise é quase um impropério, né? Porque isso é uma tragédia. É um terremoto. É um conjunto de crises, é um tsunami de crises. Mas, quando se instaura uma situação de crise, ela propõe a você algo que está além da sua possibilidade. Essa é a definição de crise. A situação chega e pede para você mais do que você pode dar. Eu adoro essa definição, porque, na verdade, a crise faz você andar. A crise faz você caminhar, ela impulsiona você em direção a descobertas, em direção a coisas que podem te ajudar. Então, transcender é ultrapassar, é superar, é ir além de si mesmo.
transcender, não é? Se você buscar algumas definições mais ligadas à conexão entre o humano e o divino, transcender é ir do humano até o divino. Para mim, interessa esse intervalo aqui. Todo esse intervalo interessa. É além de mim, tudo que é além de mim. Então, a crise demanda de você essa necessidade. E você vai buscar recursos que você tem e os que você não tem e precisa desenvolver para poder superar aquela situação. O que nós estamos fazendo agora? A gente correu para saber o que a gente tinha, o que eu tenho, como é que eu posso me... Tem aí uma crise que demanda de mim, que exige de mim algo que vem através do medo, não é? O medo me faz identificar que tem alguma coisa que me ameaça. E se me ameaça, eu vou começar a buscar recursos que eu tenho para lidar com aquilo que me causa medo. Se eu não tenho, eu vou buscar em algum lugar. Vou buscar internamente, para descobrir coisas que eu ainda não sei sobre mim, porque eu posso descobrir mais coisas do que eu já sei. E posso também buscar externamente coisas que eu tenho. Por exemplo, eu tenho suporte social, eu tenho amigos, eu vou buscar suporte nesses amigos, eu tenho parcerias, eu tenho pessoas que, por compaixão, podem me auxiliar em coisas que eu precise. Né? Eu acabei de ver, antes de descer para cá, eu estava vendo na televisão moradores de rua que estavam juntando o dinheirinho que eles tinham para comprar coisas para repartir com outras pessoas que viviam com eles na rua, né? Então, assim, gente que tem pouco, mas que quer repartir esse pouco que tem com outras pessoas, né? Tem um visitante aqui, a Lili, quer participar da live. A Lili, vem aqui. Hoje tudo pode, hoje tudo pode. A Lili já tem o seu minuto de fama. Você sabe que tem muita gente aqui com a gente, viu? Muita gente. Que bom, né? Todo mundo dando oi, dando boa noite, falando que bom ouvir vocês, as pessoas, né, falando, a Miriam Arcuri está falando, cheguei, Regina. Oi. Né? Tem bastante gente aqui dando oi, boa noite. Oi, Miriam, oi. E tem uma turma, e a turma lá do Instagram, que está mandando muitos ois também. Oi, também. O pessoal do Câncer Sem Mistério fez uma pergunta bem boa, né? Que eu acho que a gente já começou a falar aqui agora, né, Rei? Mas como então, né, que a espiritualidade, depois que a gente acha que repensa, né, considera tudo isso que você falou, pode ajudar na angústia gerada por esse momento de isolamento, né? Acho que é momento de isolamento, momento de crise, né? Momento de tsunami, exatamente isso que você falou agora, né, Rê? Assim... Eu vou falar de duas palavras que estão associadas à espiritualidade e que eu acho muito bacana para essa hora, e uma outra questão, que é uma situação. Então, as duas palavras são fé e esperança. As duas, muitas vezes, parecem iguais, mas elas não são. Fé é quando a gente acredita naquilo que não tem a mínima comprovação material naquele momento, mas a gente tem confiança. A gente tem confiança que aquilo vai acontecer e a gente põe o maior crédito naquilo. E esperança é quando a gente tem uma expectativa em relação a algo e que a gente direciona toda a nossa força, a nossa energia para que aquilo aconteça. Fé e esperança são dois aspectos humanos que podem nos ajudar a manejar ansiedade, depressão e angústia também. Então, Regina, como é que a gente desenvolve a fé e a esperança, né? Parece que esses aspectos estão todos relacionados
há uma questão de você aceitar o que lhe acontece, né? A aceitação é uma virtude muito importante. Eu fiz o meu trabalho de mestrado, que eu amei fazer, eu acabei pesquisando aspectos espirituais no processo empático em cuidados paliativos. E aí foi muito bacana descobrir que quando existe o exercício dos aspectos espirituais, existe também a emergência, emergem outras virtudes. E uma das virtudes que pode emergir é a aceitação. Quando a gente não aceita, né, Lu? Vá lá, vem uma crise e eu fico brigando com ela. Quando eu brigo com a crise, é igual eu cair na água e ficar batendo o braço. Eu estou no mar, num navio, caí do navio, dentro da água. Se eu ficar batendo o braço, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou afogar, né? Porque eu vou ficar batendo, vai chegar numa hora que eu vou afundar. Vai aguentar. Né? Se eu boiar, um pouquinho, eu posso olhar o horizonte, eu posso ver se tem alguma tabuinha solta no mar, eu posso me apoiar, eu posso olhar o que eu tenho de possibilidade. Então, a aceitação vem também com o desenvolvimento dos aspectos espirituais. Quando a gente curva, né, assim, eu sempre falo isso, quando a gente curva a coluna, quando a gente reconhece que a gente sozinho não dá conta daquilo que a gente está recebendo, quando a gente aceita que isso é maior do que a gente, que a situação é maior do que a gente, tudo que há além de nós estabelece uma conexão. A conexão já faz com que a gente viva uma unidade. Então, a conexão é a situação que eu queria falar. Se sentir conectada com os outros, né? Sentir que a gente faz parte de uma única turma, né? E que essa turma juntas tem uma tarefa, tem algo para fazer junto, faz com que a gente foque num determinado lugar e num determinado inimigo, e pare de achar inimigo do nosso lado. Eu nunca vi, o humano é doido para aprendeu na socialização a ficar brigando, né? A ficar competindo do lado. E muitas vezes a gente precisa unir forças. Agora a gente precisa unir forças, né? E eu estou pensando numa hora que sozinha a gente não é nada. Estou pensando aqui muito até na nossa conversa ontem com o Paulo, né? E o quanto o Paulo ficou falando no momento que a gente também quer refletir um pouco, né, sobre propósito, sobre o que realmente me impulsiona, né, mexe comigo. Ele deu aí umas tarefinhas, quer pensar um pouco, né, em missão, paixão, aquilo que realmente a sua escolha profissional, e ver o quanto tudo isso é possível de ser equilibrado, e o quanto isso que você está falando, de novo, né, isso passou para mim, até falei para ele na hora, o quanto isso passa por autoconhecimento, e de novo isso que você está falando, né? Fico pensando, nesse momento que eu estou ali, apavorada, né, me sentindo prestes a morrer em alto mar, aí você fala, não, se eu me acalmo, se eu, né, respiro, se eu boio, se eu presto atenção no que eu estou sentindo, né, assim, se eu olho para mim, o quanto tudo isso vai sendo mesmo, vai gerando um movimento de eu me acalmar, de eu prestar atenção, de eu falar, realmente, se eu fizer assim, dá certo, né, e o quanto isso é importante, né, Rê? Então, eu vi ontem a live do Paulo, né? Eu assisti. Ele está aqui com a gente também. Eu assisti ele, Paulo, beijo, viu que ele estava linda a live ontem, eu amei. Já fiz um monte de exercícios. E eu assisti depois da fala dele, porque quando ele estava falando, eu estava trabalhando. E ontem a gente fez um grupo, e nesse grupo a gente estava conversando sobre autoconhecimento, né, meu bem? Autoconhecimento hoje é uma riqueza. Você vê que a gente não tem nada hoje que o dinheiro que você tem
não compra nada muito diferente do que eu, você compramos. A gente está sem poder. Se você tem um carro, há quanto tempo você está sem usar o seu carro? Eu perguntei isso para o Vicente. Quanto tempo faz que você não usa o seu carro? Um tempão. Faz um tempão que eu não uso o meu carro. Faz um tempão que a gente não usa o consultório. A gente está fazendo atendimento online, não é? Como no hospital, tanto faz se a gente senta na beira do leito ou se a gente senta na frente de uma tela, o importante é que duas pessoas estejam juntas, estejam ligadas, estejam conectadas, de fato conectadas, né? E isso hoje faz diferença, e o meu carro, o meu consultório está lá, parado, ninguém está usando, está lá, Deus sabe de que maneira... Deus está cuidando dele lá. Tem uma mãozinha cuidando dele lá, porque não tem ninguém, né? Então, tem um comentário bonito. Tem um comentário bonitinho aqui falando que bom ouvir a gente, porque ela falou que ela estava literalmente no mar batendo muito os braços. E a Josi está falando aqui, né, que às vezes as pessoas confundem aceitação com conformismo. Mas você sabe, Josi, que eu adoro essa palavra conformismo, porque a palavra é conforma. Conforma é fazer formas novas, é adaptar-se. Então, a adaptação, o humano só sobreviveu até hoje porque ele se adaptou. Ele criou o fogo, ele gerou o fogo, ele gerou a roda, ele gerou condições de sobreviver, porque ele foi se adaptando. Um dos recursos mais importantes que a gente tem é a adaptabilidade. A adaptabilidade faz com que a gente consiga ser flexível o suficiente para se adaptar, para se conformar, para criar formas novas para aquilo que está vindo para nós. Como agora, por exemplo, nós estamos tendo que ter formas novas, não é? Eu tenho várias coisas que eu quero fazer em casa hoje e que são emergências. Eu sou uma pessoa muito sem paciência. Eu quero arrumar uma coisa, eu quero arrumar logo. Hoje em dia, eu estou tendo que aprender a aguentar, porque eu não quero que muitas pessoas entrem na minha casa. Eu não correr risco, eu sou paciente de risco 3, 4 vezes paciente de risco. Então, é melhor, para eu me cuidar, é melhor que eu não abra a porta toda hora para alguém entrar. Mas toda hora acontece alguma coisa na casa que eu deveria de cuidar, consertar. Não precisa, não vai, agora não vai consertar na hora, agora vai aprender a tolerar. Agora você, Regina, vai aprender a tolerar o quebrado, vai aprender a tolerar o imperfeito. Aguenta firme, aguenta que agora é a hora disso, né? Como disse o Paulo, a minha faixa branca hoje é aprender a tolerar o imperfeito, né? Muito especial esse exercício também, né? Da gente estar de novo se autoconhecendo, né? Reconhecendo aí os nossos pontos fracos, né, Rê? E aí se conformando com eles e arrumando uma nova forma, né? Falando, agora não dá, fica quieto aqui, né? Tira isso da frente, que é mesmo super desafiador, né? Eu fico aqui também, né? Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá para fazer, o que não dá para fazer fica para depois. Eu também, né, não tenho muito essa questão, tem essa tendência de querer fazer tudo o tempo inteiro. Ontem a gente até falou com o Paulo também do exercício do dizer não, né, Rê? Pois é, tem uma coisa, por exemplo, os atendimentos que eu fazia presencialmente me gastavam um X de energia. Os atendimentos que a gente faz online gastam muito mais energia. Então, o que eu fazia de quantidade no consultório, eu não estou dando conta hoje em dia de fazer online. Está aí uma coisa que eu não esperava, que foi uma novidade. Ora, eu tenho que considerar isso como algo novo sobre mim.
E, portanto, autoconhecer-me, né? Então, assim, estou me conhecendo de uma nova maneira. Então, e sabe, no meu mestrado, quando eu fiz o mestrado, a Maria Helena, que esteja me ouvindo, minha orientadora querida aí, que me ajudou até não poder mais, autoconhecimento é uma das alavancas que nos ajudam a associar os aspectos espirituais à nossa vida diária. Porque também não adianta falar, eu sou uma pessoa espiritualizada. É mesmo? Por que você acha isso de você? O que é ser espiritualizada para você? O que é que você faz que é espiritualizado? Eu vou à igreja, desculpe, a igreja, ao templo, eu tiro o nome igreja. Eu vou ao templo todo dia. Isso só faz de você uma pessoa espiritualizada? Não faz. Não faz. Vai depender de postura, vai depender de ação, vai depender da sua ação em relação àquilo que você está fazendo. Se não tiver uma consciência sobre isso, pode ser um ato automático. Que não tem a função, não é funcional para a espiritualidade, não é funcional para a dimensão espiritual. Porque o que você está falando, né? Assim, é o exemplo que você deu, né? Eu posso ser ateu, mas querer cuidar da minha espiritualidade, né? Querer arrumar uma forma de eu me despedir, querer arrumar uma forma de eu me fazer bem, de eu me sentir bem, né? De eu me sentir fazendo bem, né? Com muitos ateus no final da vida, muitas vezes a gente faz revisão da vida. A vida é uma obra divina. É uma obra divina. Quando você vai contar a sua história, muito provavelmente a sua história é o maior legado que você pode deixar para alguém. Alguém que tem história para contar é alguém admirável. Alguém que pode contar. Antigamente, a gente sentava na beira do fogão para a avó da gente contar as coisas que eram importantes a gente desenvolver na vida. E a gente aprendia o que era valor, o que era princípio, o que era virtude, né? Então, assim, se você tem A Lili está sentada em cima do meu computador, Lili. Se você tem uma história, né? Se você pode fazer uma revisão da história, é uma obra divina, é sagrado isso. A hora que a pessoa está contando isso, eu já fiz isso com várias pessoas que morreram sem ter um paradigma religioso de orientação, né? Sem ter um paradigma de orientação e poder morrer em paz e com uma sensação de estar ligado a algo sagrado, né? Algo sagrado. Rê, se eu tô, eu acho que assim, talvez, assim, eu acho que já que é a hora, né, da gente retomar, começar, se agora é o momento, né, que de repente esse meu lado espiritual tá mais abandonadinho, né? Vamos imaginar isso e eu resolvo colocar na minha lista de prioridades, né, fazer um resgate aí da questão espiritual, tal. Por onde eu começo, assim, né? Como é que eu posso parar para pensar um pouco sobre essa questão? Sempre que eu dou aula, né, de espiritualidade, eu dou aula na pós-graduação, graças a Deus, né, a gente tem inserção de espiritualidade no curso de psico-oncologia e cuidados paliativos. Então, a gente fala de uma coisa que chama diário da alma, né? Então, assim, se eu perguntar para você, o que é que você comeu hoje que alimentou o seu corpo? Se eu perguntar isso, você vai saber me responder. Você vai saber me responder com certeza. Você vai me dar o cardápio do seu almoço, do seu jantar. E se eu perguntar para você o que foi que alimentou a sua alma hoje? Então, essa é uma pergunta que você pode fazer todo dia para você.
e registrar. E registrar, poder escrever. Então, fazer o tal do diário da alma, né? Pôr o nome mesmo no caderninho, escolher um caderninho que você Legal, goste, que você tenha vontade de escrever, e procurar identificar. Você pode procurar numa poesia, o que alimenta a minha alma? Numa poesia, num livro, num filme. Fala de um filme que alimentou sua alma, num filme que te deu. Que quando você olhou, deu uma sensação de êxtase, né? Que te deu uma emoção tão grande, tão grande, tão grande, como o nascimento de um filho, como a morte de um parente, como algo, uma das situações grandiosas da vida, né? Como se fosse uma prece, como se fosse uma oração. O que é que você viveu? Está fazendo barulho, sim, mas eu não sei de onde. Alguém escreveu, está fazendo barulho. Acho que é o Vitor que está avisando a gente. Do quê? Melhorou, Vi? Eu não sei, você também está escutando barulhinho? Porque para mim não aparece. O Vitor escreveu, está fazendo barulho, mas Ele está monitorando a gente aqui. não é a Lili. A Lili já desceu, que eu já pus ela no chão. Eu acho que eu vou tentar tirar o fone de ouvido. Espera aí, vamos ver se melhora se eu tirar. Eu não tenho nada aqui. Vamos lá, segue aí. Vamos sem fone de ouvido. Melhorou ou parou? Você está me Parou. ouvindo? Tá, então devia ser, sei lá, acontecendo alguma coisa. Parou. Melhorou, Vitor? Ótimo. Então era o fone de ouvido. Então, e fazer isso de uma maneira disciplinada, sabe? Um exercício. Anota para você começar a identificar. O que é que eu faço que me dá a sensação de alimentar minha alma? Porque, que é a dimensão espiritual? Ela é alimentada através do quê? Tem um livro que chama assim, Além da Religião, e é de um cara que chama David Elkins. Ele fala outras maneiras de viver espiritualidade. Aí ele fala relações humanas, arte, as histórias, como a mitologia, por exemplo, as emoções, os sentimentos, né? Então, você pode procurar essa sensação mais. Essa de pegar o filho pela primeira vez, sabe, olhar para ele, essa de dar de mamar pela primeira vez, essa de perder alguém, de ver alguém num caixão quando você vai se despedir da sua mãe, essa emoção do tamanho gigantesco, né? Que é a mesma que a gente sente quando a gente entra num templo, né? Mesmo que você não seja religiosa, não é? E você não precisa. Às vezes eu falo, você pode estabelecer uma conexão. Mas tem que estabelecer uma conexão entre mim e Deus. Não, se você quiser, estabeleça uma relação entre você e você mesma, não é? Quem sabe Deus mora dentro de você, né? O meu mora dentro de mim. Então, eu converso com ele em intimidade. Eu converso adorei a história. Adorei essa história aí do caderninho, né? Da diário da alma, o que alimentou, né? O que alimentou sua alma hoje. Acho que, né? Muito, muito especial, né? O meu diário da alma, porque eu faço sempre, né? Mesmo sabendo, eu faço sempre. O meu eu ponho adesivo de coração, de estrelinha, eu enfeito. Eu acho que é isso, né? O ponto dá para, né? Dá para também buscar na espiritualidade, né, e tentar tornar tudo isso que a gente está vivendo, acho que menos assustador, menos dolorido, né? Acho que porque ele é tudo muito complexo, né? A história mostra em diversos momentos que quando a gente está
à mercê do medo, né? À mercê de algo que nos assusta, de algo que nos ameaça, a gente busca algo fora de nós, né? Busca algo fora de nós. Muitas pessoas acharam esse ser superior, né? Que algumas pessoas chamam de Deus, muitas pessoas chamam de Deus, né? Porque você se lembra, algum tempo atrás, eu fui pesquisar nos depoimentos do Onco quantas pessoas falavam sobre Deus. Só eu queria pesquisar a palavra Deus nos depoimentos que estavam publicamente, os depoimentos públicos do Oncoguia. Mais de 90% tinha a palavra Deus, ou era se Deus quiser, graças a Deus, Deus me deu, Deus abriu uma porta. Tinha a palavra Deus em muitos depoimentos. E várias pesquisas apontam, no Brasil e fora do Brasil, o Brasil é um país religioso, né? Então, muitos países as pessoas são religiosas, aderem a uma religião. E no Brasil, muitas pessoas falam, mais de 90% das pessoas falam em Deus, acreditam em Deus, mais de 90% de pessoas vão a templos, mais de 76% das pessoas vão a templos pelo menos uma vez por semana. Então, assim, seria bobagem dizer que a religião não é uma das vias mais importantes para acessar a dimensão espiritual aqui neste país, né? Não estou te ouvindo, Lu. Eu não estou te ouvindo. E agora? Agora. Fala de novo. Estou aqui. É que a gente está com chiado de novo numa ligação. Eu não sei se agora é. E agora? Vitor? Vitor. Você está me ouvindo? O meu está com chiado? Não tem chiado para você. O meu está com chiado? Só a Lu está com chiado. Agora não sei se é eco, não sei o que está acontecendo. Você que está com chiado. Carrega de novo, Lu, o Vitor falou. Mas aí o que será que ele quer que eu faça? Ele quer que eu saia aí de novo? É isso? Então vou tentar. Tá, eu vou falando aqui, tá? Isso, por favor. Tá. Segue aí, Ré. Tá bom. Então, como eu estava falando lá com a Lu, né? Seria bobagem a gente dizer que não é importante a religião nesse país. Muitas pessoas utilizam a religião como expressão espiritual, e isso precisa ser respeitado, né? E é muito importante, além de ser um recurso de enfrentamento de crise importante, é também um suporte social muito valioso. Por quê? Porque, em geral, os paradigmas, as religiões têm grupos de suporte muito ativos, e que acompanham as pessoas que sofrem, acompanham pessoas que têm sofrimento, né? Teve uma pesquisa há pouco tempo atrás, acho que 2015, que o Hospital do Amor fez, e que não era o Hospital do Amor ainda, era o Hospital de Barretos, fez com 500 e poucos pacientes e 500 e poucos profissionais de saúde. Uma porcentagem enorme deles, tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, diziam que era importante espiritualidade, que era importante falar sobre aspectos espirituais. Tanto um quanto o outro grupo reconhecia isso como importante, porém, as pessoas reclamavam que os médicos, os profissionais de saúde à sua volta, uma porcentagem muito pequena falava com eles sobre isso, principalmente os médicos.
uma porcentagem muito pequena falava com ele sobre isso. O motivo? Muitos motivos, né? Às vezes os médicos dizem que eles não têm tempo suficiente para falar sobre. Às vezes eles dizem, às vezes não. Dizem que não são treinados para isso, então não sabem, primeiro não sabem quem são as pessoas capazes e competentes de fazerem essa função. Depois, eles não são treinados para isso. Depois, eles não têm tempo para isso. E não tem mesmo, porque na medicina de grupo, muitas vezes você tem que fazer uma consulta em 15, 20 minutos, se for uma consulta longa, né? 15, 20 minutos. Como é que você vai abordar aspectos espirituais? Não é? Tá sem som. Som. Nenhum som. Não tô te ouvindo. Sem som. Eu posso. Usa o fone. Ele falou para você usar o fone. Testa com o fone. Eu posso ler uma coisa que a Marjorie escreveu aqui, Lu? Vou ler uma coisa que a Marjorie escreveu aqui. Muito legal isso que você está falando, Regina, da espiritualidade poder ou não estar ligada a um processo religioso. Isso aí, sabe? Viu, Marjorie? Para mim, foi redentor, porque eu tinha muita preocupação em ter recursos suficientes para ajudar melhor e mais pessoas, né? Melhor alguém e mais pessoas. Então, eu precisava mesmo ampliar a minha possibilidade de entendimento. Não importa o que eu entenda a respeito de espiritualidade, o que eu creio sobre isso é o que menos importa, como cuidadora, né? Como cuidadora é o que menos importa, porque quando eu estou ouvindo alguém para cuidar dela, o que importa é o que aquela pessoa crê. O que aquela pessoa, o sistema de crenças daquela pessoa é que precisa ser ouvido e respeitado, é que é importante, né? Fala, Lu! Não estou te ouvindo. Escreve. Pede para você reiniciar o aparelho. Que pena. Vitor, será que tem alguma pergunta aí que a gente possa responder? Com relação Oi, a essa. Tem, Vitor? temos aqui a Marjorie dizendo: obrigada, Regina. Eu penso muito como você. Gratidão verdadeira pela sua contribuição. Gratidão, eu que tenho gratidão. Eu estou acompanhando aqui, pode continuar, tá bom? Tá. Então, com relação a essa questão da situação do coronavírus, né? Ontem a gente estava discutindo num grupo sobre essa questão, sobre o autoconhecimento, né? E eu disse o seguinte: você veja, de repente a vida estava caminhando de uma maneira própria, cada um de nós estava levando a nossa vida e, de repente, algo aconteceu no mundo todo, no mundo todo. Claro que não foi de repente, né? Óbvio que não foi de repente, é óbvio que tem uma história aí toda de contribuição
de cada um de nós na montagem desse mosaico, mas, de repente, a gente se dá conta que existe algo que está ameaçando pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, as pessoas estão morando um pouco longe, lá na Itália, lá na China. Oba, está falando. Voltei. Que bom! Então, vou só terminar meu pensamento, tá? Então, um pouco longe, lá na China, lá na Itália, são coisas que a gente vai identificando e vai vendo que quando está um pouco mais longe de nós, a gente continua levando a nossa vidinha, né? Mas aí as coisas vão chegando e a gente vai vendo que a gente, de certa forma, está envolvida naquela questão. Exatamente nessa hora entra a necessidade da dimensão espiritual ser considerada também dentro do homem integral, do homem holístico, né? A gente também, há pouco tempo, a gente está considerando, a gente vem falando sobre a integralidade humana há muito tempo, mas há pouco tempo a gente dá ouvidos à dimensão espiritual, né? Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com espiritualidade, com equipe, porque embora eu trabalhe no consultório, eu trabalho sempre com uma equipe, cercando o meu paciente, os médicos sempre me diziam assim, Regina, olha, cuidado com o que fala, porque, né, isso pode prejudicar o seu trabalho, né? Porque parecia que a gente estava falando de alguma coisa mística, algo fora da ciência. E nós lutamos que nem louco para colocar isso dentro da ciência, para que a gente pudesse falar a mesma língua. Porém, existem coisas no mundo que não são explicáveis completamente, né? A vida é um mistério, não? Aí, Lu, Voltei. Tem um comentário aqui da Ariane Fernandes, falando da espiritualidade, né, que está diretamente conectada com a busca incessante do sentido para a vida. Foi isso que você já leu ou não? Não, pode ler. Estou concordando com ela. Né, para as relações que estabelecem conosco, com os outros, com o futuro, com o mundo, né? Muito bem, isso mesmo, é isso mesmo. Essa é uma das definições mais importantes a respeito de espiritualidade, né? A espiritualidade é a busca pessoal para resolver questões existenciais. Estas são questões existenciais, as nossas relações com os outros, o mundo, a natureza, as outras pessoas, as questões existenciais que nos cercam, né? As relações sociais, as relações internacionais, as relações entre os países, tudo isso, a nossa relação com a natureza. A nossa relação com a natureza. A gente tem vivido esses dias. Ontem me mandaram algumas fotos de santos, fotos que eu nunca vi. A minha amiga Sandra me mandou para um grupo fotos de santos que eu nunca vi nosso litoral tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, um céu absurdamente lindo. Pois é, a natureza está se recuperando, né? Enquanto a gente está vivendo uma demanda de doença, a natureza está em recuperação. Ela estava doente, não é? Ontem eu também comentei um pouco com o Paulo, a quantidade de foto que a gente está vendo no pôr do sol nos dias, né? Que coisa mais linda. Não é? Não é? Não, e a solidariedade é uma outra virtude associada a aspectos espirituais também. O que tem acontecido? Eu tenho visto gente fazer milhões de coisas, assim, e até os vulneráveis, os mais vulneráveis, e organizar a vida deles, levar comida, levar sabonete, levar... Cada um de nós se preocupar um com o outro. Vai sair, cuidado, hein? Põe máscara, tem máscara.
compra máscara, manda máscara lá para o outro. Cada um de nós tem tido um movimento em relação ao outro muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. A gente não passou por isso em nenhum momento, a gente não passou por sofrimento, a gente não viu gente adoecendo. A gente vê gente adoecendo há milhões de anos. A África está lá para dizer isso para nós. O ebola é alguma coisa nova, por acaso? Não. Não é? E esse movimento foi um movimento global. Global. As pessoas estão estendendo a mão. Raras exceções. Deus sabe se terão alguns que não vão se consertar mesmo. Tudo bem, né? Fazer o quê? Mas a solidariedade é presente entre nós, né? Rê, tem uma pergunta boa aqui do Júlio que você vai gostar muito. Pode falar. Se a espiritualidade pode ajudar no desenvolvimento da resiliência. Nossa, a espiritualidade é base para a resiliência. Por quê? Como você define resiliência? Resiliência é aquela possibilidade que você tem de levantar. Eu vou falar a menor possibilidade de termo técnico, né? Estamos conversando aqui. Então, a resiliência é aquele que consegue levantar lá do fundo do poço e ficar em pé. Ele cai, mas já cai pensando na próxima vez que ele levanta, né? Ele não precisa acreditar, Júlio. Ele não precisa ter confiança, ele não precisa ter fé. Quem é resiliente tem que ter esperança, quem é resiliente tem que ter fé, porque senão ele não faz esse movimento. Quem fica olhando o copo meio vazio muito tempo, não está sem esperança, né? Eu olho e falo, esse copo está meio vazio, esse copo está meio vazio, esse copo está meio vazio, eu estou sem esperança. Quando eu olhar e falar, putz, esse copo está meio cheio, eu vou ficar rezando, eu vou ficar fazendo um movimento para que isso seja mesmo meio cheio. Você tem toda a razão. A dimensão espiritual pode ser base segura para o desenvolvimento da resiliência. Você pode me perguntar, Regina, então você acha que resiliência pode ser treinada? Porque tem pessoas que acham que não. Eu acho que sim. Como? Ai, Jesus, né? Bom, eu acho que a abertura da resiliência precisa ser. Primeiro, você precisa ter vontade de aceitar mudar. Porque as pessoas que não precisam ser treinadas, elas já têm. Ela já tem recursos resilientes que, às vezes, você só põe foguinho e isso vai brotando. Mas tem pessoas que não têm mesmo o indício da resiliência e você precisa ajudar a brotar. Muitas vezes tem que fazer reversões, modificações de comportamento primeiro. Por exemplo, existem pessoas, vou citar um exemplo, existem pessoas que têm questões relacionadas à autoestima. E aí, essas questões, por exemplo, eu sou uma mulher e quando escolho alguém para me relacionar, escolho sempre alguém que não me responde com qualidade no relacionamento. Eu sempre dou mais no relacionamento do que eu recebo. Conhece gente assim? Mulher e tem homem também. Eu citei uma mulher por acaso, mas tem homens também. Eu sou uma pessoa que estou num relacionamento, cujo relacionamento eu dou mais do que eu recebo. É óbvio que se isso acontecer, é óbvio que é muito provável que você vai se sentir exaurida, que você vai se sentir não correspondida, que você vai se sentir desqualificada ou não qualificada o suficiente. Se você quiser sair dessa situação, e para sair dessa situação você precisa ser resiliente, sim,
Porque senão você não faz esse movimento de poder reverter a sua escolha, né? Porque é você quem escolhe. É você quem diz, aquele ali, ó, aquele eu quero. Às vezes no consultório alguém fala assim para mim, ai, Regina, mas o coração não deixa, o coração escolhe. O coração é uma das partes, é uma das nossas partes. Ele pode escolher e a gente pode discutir com qualquer uma das nossas partes. Especialmente se a gente aprender a gostar da gente também, né? Porque se a gente gostar mais da gente, a gente vai cuidar da gente antes de entrar num relacionamento qualquer. Pode ser relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento profissional, qualquer um deles. Estou pensando aqui, né? Acho que a gente já passeou aí pelas questões de espiritualidade. Eu fiquei com vontade assim de te pedir, acho que até para as pessoas que de repente querem refletir mais a respeito. O que você teria de dica? Acho que de livro, de filme. Acho que pode ser legal, né? Sobre espiritualidade? Nossa Senhora, tem um monte de coisa. Olha, de espiritualidade, eu vou falar um autor que fala muito sobre resiliência e fala, então, sobre sentido e propósito, que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl foi uma pessoa que viveu uma situação de campo de concentração, de experiência de campo de concentração, e falou a respeito de sobrevivência. A experiência dele é uma experiência muito forte, muito, muito impressionante. Os livros dele são importantes. Tem um livro que chama Em Busca de Deus, é lindo. Em Busca de Deus, não. Esqueci o nome dele. É Em Busca de Sentido, e o outro, peguei meu celular aqui porque eu vou procurar o nome do livro. Enquanto eu falo, tá? Então, enquanto eu falo, eu vou ver como é que tá a turma do Instagram, então, enquanto você dá uma olhada. Vou fazer uma pergunta. Sim. Só para a gente ver um pouco aqui, ó. Fechou? A presença ignorada de Deus e Em Busca do Sentido. Tá. O Homem em Busca de um Sentido também é bom. Esse é um que dá para a gente ler. Tem um filme que acabou de passar, tá no... não vou falar o nome, né? Pode falar o nome de onde está? Pode. Onde pode achar o filme? Claro. No Now pode achar. No Now tem que ouvir, chama Jojo Rabbit, que é um filme sobre resiliência, viu, Júlio? O Júlio que escreveu agora. Sobre resiliência é um filme bárbaro, porque é dolorido, é sobre o nazismo, mas é lúdico, é bem-humorado. Então, é um filme legal. Esse, além da religião, que é do Viktor Frankl, é ótimo de ler. O Dr. Felipe de Moraes e o Tiago Franco, eles escreveram um livro que é mais técnico, mas que tem alguns artigos sobre espiritualidade, que eu não lembro o nome do livro, mas o autor é Felipe de Moraes e o Tiago Branco. Eles acabaram de escrever esse livro, é fresquinho. Tem um outro livro de pesquisadores que chama Espiritualidade e Saúde, que acabou de sair com vários artigos. Saiu assim, 2018, 2019, né? E é mais técnico. A gente podia pensar mais em filme, né? Filme é bacana para as pessoas assistirem, né? Mas eu não consigo pensar assim na hora.
Eu sei, né? Eu não te preparei para essa. Mas a gente a gente pode depois publicar, né? Sim. A gente pode publicar, depois eu vejo e a gente pode publicar. O Jojo Rabbit eu sei porque a gente acabou de assistir. E Em Busca de Justiça é um filme que tem questões éticas e que eu acho que vale a pena também para pensar sobre questões espirituais, que fala sobre algumas pessoas que estão no corredor da morte, né? E alguém resolve ir lá rever pessoas negros nos Estados Unidos e um advogado resolve ir lá para rever os, os, os casos deles. E tem várias questões éticas para você refletir, e eu acho que é uma coisa legal. O Rê, tem uma pergunta aqui, acho que só a gente saber que a gente pode ir mais um pouquinho, mas acho que é legal a gente meio que se despedir do pessoal do Instagram, porque pode ser que o Instagram caia a qualquer momento. Tá bom. Que pena, né? Mas a gente segue aqui. Tem uma pergunta que acho que você já falou um pouquinho, né, do Luiz, e ele fala que se o psicólogo pode ajudar um paciente que o procura justamente porque perdeu a fé. Assim, né? E ele fala, na verdade, que ele conheceu até um psicanalista da faculdade que disse que não poderia ajudar um paciente que está procurando ele por conta desse tema. Assim. Acho que era legal você falar um pouquinho disso. Eu não sei por que uma pessoa... Bom, eu vou falar de mim e da minha formação, né? Eu sou uma analista junguiana, sou uma analista... Eu fiz psicologia analítica, então não teria nenhum motivo para eu não ajudar alguém a buscar algo que ele veio querendo retomar, se esse for um pedido dele, né? Se é um pedido dele, é o Luiz Felipe que está aí, beijinho para ele, né? Então, não haveria nenhum problema eu ajudar alguém a resgatar a fé. Claro que pode, e a gente tem recursos para fazer isso. Eu só chamaria atenção na única coisa que às vezes é uma armadilha para nós, né? Para nós, os terapeutas. Sempre que você vai trabalhar com espiritualidade, é preciso que você esteja nu das suas convicções, né? As suas convicções não interessam. Elas interessam para embasar você como um ser espiritual, como um ser que tem possibilidades de discutir questões da dimensão espiritual. Mas é muito importante treinar o ouvido para ouvir exatamente o que aquela pessoa precisa e não o que a gente acha que ouviu. Porque a gente, às vezes, faz isso. Vou falar como? Eu tenho mania de falar isso. A pessoa você vai se despedir de mim, eu falo, vai com Deus, tchau, vai com Deus. Ué, mas quem falou que o outro quer ir com Deus? Eu tenho pacientes que não têm nenhuma preferência de ir acompanhado com ninguém e também não com Deus. Mas eu falo. E, às vezes, quando eu falo e me dou conta que eu falo, eu digo assim, transforme isso no meu melhor desejo, né? Esse é o meu melhor desejo, transforme isso para você no meu melhor desejo, né? Esse é o meu melhor desejo, não significa que tem algum significado para ele nesta palavra, né? Tem para mim. O que interessa é o desejo que está atrás. Mas tem que ter abertura para isso, e para que alguém trabalhe com a dimensão espiritual, ele precisa se formar para isso. Se formar para isso, tem duas vertentes. Uma é formação pessoal e a outra é capacitação profissional. A formação pessoal tem a ver com a sua espiritualidade. Vá desenvolver a sua espiritualidade. Faz lá o diáriozinho da alma,
vai descobrir no que você acredita, quais são os seus, qual é o seu sistema de crença, no que é importante para você e segue. E capacitação profissional você precisa, se você vai discutir religião com alguém, você precisa conhecê-las. É bom que você faça um treinamento a respeito disso, né? E você e procure pessoas que possam formar você, capacitar você. Capacitação é um problema. Não sei se eu respondi. Nossa, até hoje não sei responder quando. A Ana até falando aqui, até hoje não sei o que responder quando me dizem vá com Deus. Então, pois é. Pois é. Mas tem várias pessoas concordando que também costuma falar. Eu também falo, vai com Deus. Tem algumas pessoas que eu acho que assim, a gente já estourou. A Márcia está falando, eu também falo. Pois é. Eu queria aproveitar você de finalzinho mesmo, assim. Eu acho que é trazer essa mensagem, né? De que as pessoas, sabe, também podem, né, abrir mão aí da questão espiritual, da espiritualidade, que pode ser sim uma coisa para a gente começar, né, nesse momento, para a gente resgatar, talvez seja melhor a palavra. E acho que eu queria que você fechasse mesmo, assim, né, de dica de educação, de cuidados. O que eu posso falar, né? O que eu gostaria de falar. Primeiro que, assim, essa é uma dimensão do humano. É uma perda enorme não trabalhar com qualquer dimensão do humano. Se você deixa para trás a dimensão física, é uma perda enorme. Se você deixa a dimensão emocional, é uma perda enorme. Se você deixa a dimensão social, é uma perda enorme. Se você deixa a dimensão espiritual, é uma perda enorme. Poder enxergar a vida de uma maneira mais ampla, poder contar com algo além de nós, poder abrir a possibilidade de brotar em nós as melhores emoções que nos fazem conectar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é superior, com aquilo que é amplo, né? Com aquilo que é transcendente, com aquilo que é além de nós, é poder descobrir que a gente não é a única coisa, nós não somos só nós. É igual aquele videozinho de Mário Sérgio Cortella. Quem que você pensa que é? Nós somos um pedacinho desse tamanho. E se a gente junta com outro, junta com outro, junto com outro, a gente vira um absurdo de grande. A gente se multiplica em 100 quando a gente junta com um. Né? E iluminar-se o outro. Não é o anjo que vai aparecer, que vai iluminar, não, o outro ilumina a gente. A gente, quando encontra um outro humano, a gente vira luz, a gente se ilumina mesmo. A gente se ilumina mesmo e fica muito melhor, né? Então, se não souber o que é a dimensão espiritual, pergunta, a gente responde. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Manda pergunta lá para o Onco, a gente responde. A gente dá indicação, referência bibliográfica, a gente dá referência de filme, a gente dá dicas. Eu tenho interesse em fazer isso, porque eu quero que mais pessoas conheçam isso e que falem mais sobre isso, né? Por quê? Porque eu acho que a gente vai ser melhor, por isso, só por isso. Vamos cuidar melhor uns dos outros, né? E que fique muito claro que não é nada contra a religião também, né, Rê? Não é inclusivo, não é exclusivo, não exclui ninguém, não, é inclusivo. Ninguém quer excluir ninguém, não. Tá aí, diz o Jung, a melhor frase do Jung é essa: onde mora o poder, não mora o amor. O contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o poder. Onde mora o poder, não mora o amor. E a única coisa que pode mesmo salvar a humanidade é o amor.
É o amor como fenômeno biológico, como um fenômeno, não como uma coisa piegas que vai aí encher a gente de mel e o diabo a quatro, não, como um fenômeno que nos faz reconhecer-se uns aos outros e querer cuidar como se fôssemos nós, né? Tem um comentário aqui lá no comecinho, falando que a religião dela era o amor, né? Ela já tinha começado falando aqui um pouquinho pra gente, né? Aí. Tá boa, a religião muito boa essa. Ah, Rê, tá vendo? A gente acha que vai longe aqui se a gente deixar, mas já tá super tarde, né? Acho que o pessoal tá vendo Eu nem sei a oração, passei rápido, né, Lu? Já, né? Já passou super rápido. 10 minutos aqui, né? Então, a gente volta. A gente volta para falar mais, né? Tá aqui muito pertinho de vocês, então... É a Cris que falou lá, ó, falo que a minha religião é o amor, pois Deus é o amor. Eu já sabia que a religião dela é o amor. Então vamos dar tchau, Rê. Beijinho para você. Gente, beijo para todo mundo aí, obrigada, né? Tomara que todo mundo tenha podido aproveitar um pouquinho, né, Lu? Não tenho a menor dúvida. Acho que a gente segue aqui, né, nas nossas conversas, que cuidam, que inspiram, com o nosso compromisso de que a gente tentar trazer, né, acho que profissionais, pessoas que possam nos ajudar de verdade, né, Rê, a passar por essa fase aí complexa que a gente está vivendo, tentar tornar esse momento mais leve e que possa ser, sim, também uma fase que transforme, que modifique e que a gente consiga estar cada vez mais pertinho, né? Como você mesma disse, né? E a fé e a esperança nos diz isso, né? Vai passar, né, Lu? Vai passar. Então, acho que hoje vocês saiam daqui com 2 palavrinhas-chave, né, Rê? Fé e esperança. É, isso aí. Então, gente, beijo. Obrigada, obrigada. Então, turma que ficou com a gente, obrigada do nosso lado também. Vamos descansar. E conforme a gente está terminando, né, Rê? Se cuide. Você também, amor. Todo mundo se cuidando, tá bom? Todo mundo se cuidando. Beijo.